Pessoal chegando. Eu acho que é um tema instigante, não é? Principalmente, eu penso nos dias de hoje, né? A neurociência está com a bola toda, né, professor? A neurociência tá com a bola toda, É tudo mas neuro. tem seus desafios, né? Sim, com Aí vem as certeza. cobranças também, né? Sim. Vem Porque as- hoje tudo é neurociência, né? Neuropedagogia, ah, neuromarketing, neuropsicanálise. A gente vive numa cultura, vamos dizer assim, né? Uma É, cultura neuro. Então, a brincadeira é nesse sentido, né? Me parece que a neurociência está com a bola toda. Mas eu queria começar pedindo, né? Eu vou pedir para que você se apresente, professor. Conte um pouco o que você faz, né? Brevemente aí o seu percurso. bom, eu sou psicólogo, né, de formação, estudei na Universidade de São Paulo há algumas décadas e é interessante que hoje eu sou neurocientista, predominantemente ligado a essa área, pelo menos, mas na minha formação, os meus estágios foram em psicanálise, atendendo pacientes com abordagem psicodinâmica, né, crianças, adultos, e depois no mestrado, aí eu fui para pesquisa em emoções, os correlatos cerebrais. Eu estudei também em Ribeirão Preto, fiz o mestrado e doutorado em psicobiologia, na temática da simetria cerebral para o reconhecimento de emoções faciais. E depois da concluir a pós-graduação, eu assumi uma posição na Universidade Federal da Paraíba como professor, onde eu estou até hoje. Né? Basicamente trabalho, né? Sigo trabalhando com a temática das emoções, reconhecimento de faces, então venho nesse percurso. Legal. Há mais de 20 anos, então, né? Há mais de 20 anos. Estudei o Freud quando estava na minha graduação, a interpretação dos sonhos, né, casos Schreber, vários casos clássicos, então não, não sou um especialista, mas conheço né, Mas, algumas coisinhas da psicanálise também. sim, sim. Eu acho que não tem como ficar muito alheio a isso, né? Porque quando a gente fala, tudo bem que você tem estudado mais a questão da percepção, né? Das emoções nas faces, né? E pelo que eu sei um pouco também das suas pesquisas, do teu percurso, né? É a percepção de algumas emoções mais básicas, né? Alegria, tristeza, nojo, raiva, né? Uhum. Uma suposta face neutra, né? E como que as pessoas percebem essas emoções nas faces humanas, né? Mas não tem como você não pensar quando estuda emoções, né? Em outros aspectos da experiência mesmo emocional que muitas vezes vai além, né, de uma percepção, né? Porque as emoções estão em tudo que a gente está no nosso cotidiano, né? Em tudo que a gente experimenta e vive, né? A psicanálise ela ela vai se debruçar muito, né? Para entender, né? Essa vida emocional e muito dessa vida emocional inconsciente, né? Que é um outro Uhum. aspecto que eu até queria conversar com você aqui. Mas eu pensei em começar o nosso bate-papo fazendo um pouco uma provocação, talvez, né?
que se Freud lá, no final do século XIX, né, ele foi um tanto revolucionário, né, porque numa época em que a ciência positivista, né, buscava evidências biológicas, anatômicas, né, para tentar explicar o sofrimento emocional, né, das pessoas, e ele, na impossibilidade, né, de encontrar esses substratos biológicos, orgânicos e anatômicos, ele lança um outro olhar, uma outra escuta, né, clínica mesmo com esses pacientes, e vai compreender essa vida emocional sobre um viés mais inconsciente, né, e de como essas emoções, né, inconscientes afetam o viver dessas pessoas, o comportamento e o sofrer delas também, né. E aí eu penso que hoje, eu não sei se a gente não está vivendo com esse boom das neurociências, um pouco um movimento contrário, né? De se voltar à biologia, de se voltar às bases neuroanatômicas, numa expectativa de tentar explicar tudo, esvaziando talvez um pouco essa experiência subjetiva, relacional. Eu não sei qual que é a impressão que você tem, porque muitas vezes na clínica, né, eu percebo um pouco isso. Será que a gente está vivendo um retrocesso assim, né? Vamos voltar às bases biológicas, neuroanatômicas para tentar explicar, né, as emoções, os circuitos e toda a experiência humana. Eu queria saber o que você É, pensa disso, professor. Você que trabalha aí com as hard sciences, né, com a ciência mais dura, mais é, positivista, como é, que é a sua visão? a gente pode pensar como fluxos, né? Tem um historiador, né, o Isaías Pessotti de Ribeirão Preto também, né, que escreveu vários livros sobre a história da loucura, e ele sempre dizia que o grande modelo, né, para entender a loucura ou para entender o ser humano sempre foram os modelos organicistas, né? Sempre foi o modelo desde da Grécia Antiga, né, a teoria dos humores, então você tem o acúmulo de um humor aqui, a falta ali, você, né, com esse desarranjo você tem, né, um estado de depressão, ou psicose, ou alucinações. Então Uhum, é só no século XVIII, se eu não me engano, com Pinel que vão aparecer os primeiros modelos mentalistas ali, você tratando a loucura como um problema psicológico. Então isso, né, historicamente, é até mais recente, esses modelos, né, de você explicar pela subjetividade. E aí você tem, né, de fato, você tem, naquele momento do Freud, né, não se compara a neurociência daquela época, com as técnicas que ela tinha, com a neurociência de hoje. Então, o que eu imagino que ocorreu é que, né, a tecnologia avançou muito, né, ressonância magnética funcional, vários outros métodos de neuroimagem que você consegue fazer, né, estudos com o ser humano, né, vivo, pensando, sem fazer nenhuma intervenção nele, cirúrgica, mas você consegue acessar o que ele está pensando. Então, isso, né, gerou uma enorme empolgação. Vamos entender tudo sobre o cérebro, uhum, né? Vamos mergulhar nisso. Mas eu vejo não vejo como duas questões aqui que não tem que ficar com essa, senão a outra não tem validade. uhum, Porque no fundo, né, alguns fenômenos você não consegue entender analisando os neurônios individualmente, ou as áreas individualmente, né? Você tem que correlacionar com
com o comportamento, né? Como é que você vai, né, estudar fenômeno como criatividade sem ter uma teoria da criatividade, ou realização pessoal, né, ou satisfação com a vida, olhando somente para as estruturas neurais. Você tem que ter modelos teóricos, psicológicos ali para entender. O grande desafio é a gente ligar, né? Como é que a gente liga esses modelos, né, da subjetividade com a parte biológica que existe, é inegável, né? Sem um cérebro, né, nada funcionaria, não haveria emoções, não haveria pensamentos, nada funcionaria. É. O cérebro é como se fosse o nosso hardware, né? A gente teve uma professora que ela dizia, né? Corte a minha cabeça, tire meu cérebro e eu quero ver você fantasiar, você, né? Sonhar, né? Quer dizer, você precisa logicamente, de um aparato, né? Orgânico, né? Mas outros modelos, né? Para pensar e para explicar, né? Todo esse processo complexo, né, emocional, de adoecimento, de sofrimento, como a psicanálise, por exemplo, né, elas vão um pouco além disso, né, e pensar justamente isso, né, como que esse aparato orgânico, né, ele se desenvolve, né, porque os circuitos, eles não vêm assim prontos, né? Vamos dizer assim, nosso cérebro não é só biologia, né? Ele é também um universo e um mundo de experiências relacionais, né? Então, nosso cérebro, eu diria, quero ver o que você pensa, ele também é social nesse sentido, né? Porque para que nós, seres humanos, né, a gente desenvolva, né, circuitos mais elaborados, né, que nos levem a pensar sobre as nossas emoções, nomeá-las, né, a gente não faz isso sozinhos, não vem pronto, não é a biologia que por si só vai dar isso, né? Eu acho que tem um mundo relacional, e aí eu queria ouvir também um pouco a sua, a sua visão, né? Que nos possibilita isso, né? A psicanálise e todos os outros tipos de psicoterapia trabalham com isso, né? É, O cérebro é, só vai desenvolver, né? ainda mais o ser humano, né? Faz todo sentido. Pegar um animal mais simples, a gente pode até dizer que o cérebro dele já estava ali mais ou menos pronto, ele consegue, sei lá, um peixe, né? Sai lá, ele já tem ali os instintos, o cérebro dele já está, de certo modo, adaptado àquele ambiente. Mas quando a gente olha para o ser humano, né, o bebê, né, extremamente vulnerável, cérebro imaturo, né, o bebê vai levar anos e anos e anos para, né, ter alguma autonomia. Então é um cérebro que você tem as estruturas, mas que precisa ser alimentado pela experiência, Sim. né? Pelas relações. Sem isso, você tem aquele cérebro, ele não vai funcionar, né, como deveria. Se não tiver alguém para conversar com a criança, ela não vai, simplesmente não vai desenvolver a linguagem, ela não vai falar. Uhum. Tem, inclusive, experimentos ali naturais, né? E as crianças eram privadas do contato com os pais. O que ocorreu na Romênia, uma história muito famosa. Elas eram abandonadas nos orfanatos e aí ficavam em grandes orfanatos, né? Cada uma no seu bercinho, totalmente à mercê. E o que eles viram era, né? A criança não se desenvolvia, né? Todas elas tinham um retardo, Uhum. uma série de problemas. Aí descobriram isso depois de um tempo e aí foram,
né, vários casais da Inglaterra adotaram crianças. E eles viram que quando a criança era adotada até os 2 anos, você podia reverter ainda as perdas, você podia compensar as perdas cognitivas. Depois dos 2 anos de idade, né, a perda no QI era de pelo menos 20 pontos. Você tinha, então isso mostra, né, o ambiente ali determinando e as relações, a afetividade, tudo isso está rodando no hardware, né? A gente tem que ter um software, né, Muito bom. apropriado para não adianta só ter o hardware. O que que não Uhum. adianta ter um computador, né, turbo, mas você não tem nenhum programa instalado, ou seus programas são ruins, não vai funcionar. Uhum. É. E o programa aí, no caso, esse universo, né? Esse vínculo, esse universo relacional, né? É o É, é. software que precisa ser instalado, né? Para que, para que esse indivíduo vá até criando conexões que ainda não estão imaturas e não existe, né? Como modificando também, né? Porque tá aí a neuroplasticidade cerebral, né? Que o nosso cérebro ele não é imutável, né? A gente pode criar, vamos dizer, fortalecer algumas conexões, né? E alguns circuitos antes não existentes, né? Se a gente pensar isso como um processo de desenvolvimento, de amadurecimento, até no próprio processo terapêutico, né? Onde nós podemos ter, sim, né? Uma neuroplasticidade cerebral ocorrendo, Uhum. né? Através dessa relação, desse vínculo, né? Isso é essencial. Sim ou não? Essa semana eu estava encontrei por acaso um estudo que eles fizeram, era um estudo de revisão sistemática e meta-análise dos efeitos eles compararam psicoterapias, como é que afetava o cérebro, Hum, e psicoterapias psicodinâmica, né, ou seja, psicanálise, e psicoterapias de outros tipos em vários tipos de transtorno. E aí apareceu que as psicoterapias promoviam mudanças no funcionamento do giro do cíngulo, do córtex ventromedial em áreas relacionadas à tomada de decisão, processamento emocional. Então, a gente vê que a psicoterapia tem esse efeito, né, de modulação do funcionamento cerebral. E é um estudo de revisão, então entra de tudo. Uma conclusão que eles chegaram é que não tinha muita diferença, né, em relação ao tipo de psicoterapia, né, mas também está misturado, né, num monte de casos, mas que a gente vê aí os processos de plasticidade, né? Plasticidade é o quê? Os neurônios estão se modificando conforme a experiência, você tem um tipo de experiência, os neurônios daquela área, né, eles sofrem modificações de vários tipos, né? Pode aumentar a transmissão de uma determinada via, né? Pode crescer alguns prolongamentos nas sinapses, dendritos, na estrutura neuronal, e você tem de certo modo, uma mudança naquela reestruturação da rede. Então, isso é plasticidade. E, né, apareceu a pergunta aqui na live também, né, dos traumas. Esses é, traumas também, né, ocasionam mudanças na plasticidade. Então, tem estudos que mostram que, né, a amígdala é uma estrutura cerebral que está relacionada com o processamento de estímulos aversivos, aprendizado de medo. Então, crianças que foram,
né, expostas a situações, a maus tratos, a amígdala é mais suscetível a ser, né, a disparar, né, a funcionar. Então isso é uma mudança, né, que ocorre no cérebro como fruto das experiências que viveu. Tudo isso é carregado, né? Tudo isso, o cérebro tá o tempo todo, plástico vai se transformando. E a psicoterapia está aí nesse jogo também. Quando a gente reelabora, né, ideias, toma uma outra posição em relação ao problema na vida, isso também, né, tem um correlato ali, algo numa rede, né, algo no sistema mudou também. Sim, sim. Os traumas, eles deixam marcas, né? Vamos dizer assim, marcas no cérebro, né? Porque se são muito repetidos, experiências traumáticas, se a gente pensar, né? Muito repetidas, elas vão deixando marcas. E aí é como se o nosso cérebro, esse nosso núcleo mais primitivo, né, do nosso sistema límbico, da nossa amígdala, ela aprende a reconhecer riscos, né, futuros, mediante essas marcas que já foram deixadas, né? E aí ela reage de uma forma automática a sinais que não necessariamente têm a ver com um risco de fato, né? Vamos dizer assim, um risco real, como aquele trauma antigo. Não é? Então, essas poderiam ser as marcas deixadas aí no nosso repertório, vamos dizer assim, na nossa memória emocional. Existe esse termo, memória emocional, né? Assim, que fica ali marcado, né? Por experiências, muitas vezes traumáticas. A gente vê muito isso, né? No estresse pós-traumático, em pessoas muito ansiosas. Não, professor? Elas detectam mais facilmente sinais, expressões de medo, de raiva, de você que são das emoções, né? A gente tem alguns estudos que a gente fez, eu acho que converge nesse ponto. A gente apresentava faces neutras. E a gente testou com participantes com ansiedade social, também mulheres com depressão. Então você tinha faces emocionais, alegria, tristeza, medo. De repente põe uma face neutra, a pessoa tinha que atribuir uma emoção. Ela não tinha opção de atribuir a neutra, né, no nosso caso. A gente queria entender se tem um viés ali conforme, né, o sintoma que a pessoa tem. Sim. E aí foi muito interessante que a gente encontrou, né, para depressão, que as mulheres com depressão, foi um grupo exclusivamente de mulheres, elas tinham mais tendência a atribuir tristezas faces neutras do que mulheres sem depressão. Então, veja, a gente pode até pensar na psicanálise um mecanismo de projeção, né? Você projeta a tristeza, você vê a tristeza, né? Que talvez não seja, né? Talvez nem seja, né? Nesse caso, uma hipersensibilidade, mas a projeção ali, é neutra, não está feliz, então deve ser tristeza. Isso. Dessa avaliação. Sim. E na ansiedade social também a gente viu diferenças, né? A ansiedade social ela é caracterizada pelo medo que a pessoa tem de se expor em situações públicas, na frente de outras pessoas, falar em público, comer em público, perguntar alguma coisa numa loja, devolver um produto, reclamar, né? Coisas em situações sociais. E aí a gente encontrou diferenças para homens e mulheres, e os homens tinham tendência, quando era uma face neutra, considerar como raiva. Interessante. Então, considerar como raiva, então teria uma
um viés ali para tentar identificar a ameaça no ambiente. E as mulheres, foi um pouco diferente, elas tiveram a tendência de ver tristeza nas faces neutras. Então são vieses que a gente... eu acho que nesses casos a gente vê uma ponte ali, né, com a subjetividade, né? Aquela subjetividade da pessoa, características do transtorno estão afetando a percepção. Poderia pensar percepção como processo puro, né? Independente de qualquer coisa, mas não, ela é... Não, ela não é puro, né? Porque ela tem esse viés também de uma, você até citou, de uma certa projeção, a depender do que você também carrega, né? Subjetivamente dentro de você, a partir das suas experiências, né? Como o teste Rorschach, né? Que Como o teste podem ver inúmeras coisas que têm a ver com processos Exato. psicológicos. As nossas emoções nunca são infalíveis, né? Elas sempre são mescladas, né? Por uma dose da subjetividade de cada um. Agora é interessante essa pesquisa que você citou, né? Porque os homens tendem a ver mais na face neutra a raiva, né? Isso. E vão em busca de tentar se defender e tal. E as mulheres veem mais pelo viés da tristeza e se recolhem, talvez se recolham, um pouco mais, né? Se isolam e fiquem mais na delas, né? O homem ele vai para a ação. Se não teria também um viés subjetivo na construção, né? Desses padrões, uma construção. Eu fiquei pensando também algo de alguns códigos sociais, né? Do que se espera do homem e do que se espera, não sei, das mulheres. Mas é só uma pergunta, não sei se poderia ter também uma relação. Assim, concretamente a gente não tem como Porque a tristeza do homem afirmar, né? Mas a gente pode pensar que tem algum processo social aí dos papéis, né? dos papéis sociais, De o homem gênero, se entristece, ele não fica quietinho. O homem briga, ele vai para, né? Vai. Ele é mais Não todos, persecutório, né? né? Mas no geral, né? Ele é mais persecutório, né? Ele vai para um lado mais persecutório. Não estão gostando de mim, estão com raiva, né? A mulher seria mais um medo de desapontar o outro. Exato. Né? As duas coisas são negativas socialmente, mas o homem talvez tenha uma tendência a entrar mais nesses... Não é um delírio, né? Mas são pensamentos ali, né? Muito... Não, nem conscientes são, né? Mas são processos ali que têm a ver com detecção de ameaça. Exato. Quando a expressão de baixa intensidade também, quem tem ansiedade social tende a reconhecer melhor, né? Reconhecer mais rápido. Então é um padrão de hipervigilância para detectar os sinais de ameaça e que tem a ver com a patologia, né? Tem a ver com a patologia. Isso é bastante interessante. A percepção não sendo um processo puro, mas mediado aí por essa subjetividade. Pela vida emocional, né? Agora tem uma pergunta aqui interessante. Existe alguma prova neurocientífica do inconsciente? Nossa, inúmeros. Por exemplo, todo mundo que está assistindo, né? Vocês estão controlando a batida do coração? Não. Meu coração tá batendo. Né? Tudo bem, é um processo fisiológico, né? Sim. Mas é controlado pelo cérebro. Né? O cérebro está monitorando, né? Batimento cardíaco, respiração, pressão sanguínea, vários processos corporais. O cérebro está
fazendo fora da nossa consciência. E isso em um nível mais basal, mais fisiológico. Quando a gente sobe um pouco mais, também vários processos inconscientes, que a gente pode levantar de questão é ser o mesmo inconsciente da psicanálise. Mas só para ter um exemplo, se você bate o olho no próprio Instagram, você vai ver várias palavras escritas, né? A gente bate o olho e lê automaticamente. A gente não fica... se eu juntar a letra C com a letra E, vira C, R com E. Não, é tão automático pelo aprendizado que a gente processa aquelas informações automaticamente sem ter consciência e sem querer. E aí, isso segue, né? A gente tem vários processamentos cognitivos ocorrendo abaixo da consciência. Nossa consciência é limitada, ela não daria conta de lidar com tudo. E entra também o mundo emocional, os processos emocionais que ficam ali, né, inconscientemente, zanzando, circulando. Às vezes a gente tem um incômodo. Muitas vezes eu estou numa festa, aí eu começo a ficar incomodado, mas que é? Aí eu vou me dar conta que é a música. Tá tocando um tipo de música muito ruim, gera um incômodo, e às vezes eu levo um tempo até para chegar na consciência, mas antes já teve aquela situação ali, começou a ter uma emoção negativa. Então você tem, nas neurociências também tem experimentos controlados, tal dos estudos com priming. O que é o priming? É quando você faz os estudos de apresentação subliminar. Você faz uma apresentação tão rápida que a pessoa não se torna consciente do estímulo. O que é esse tão rápido? Seria 1/20 de segundo. Então você apresenta uma face positiva, de uma emoção positiva, como alegria, ou uma face de uma emoção negativa, como raiva. Apesar da pessoa não ter consciência daquilo, isso afeta a preferência que ela tem por um estímulo apresentado posteriormente. Eles viram que quando a face era positiva, o sujeito gostava mais do estímulo que vinha depois, né? Caracteres aleatórios. Então, de alguma forma, o cérebro capturou, né, aquele estímulo visual, gerou uma emoção e aquilo afetou, né, a preferência. Então, isso é uma demonstração do inconsciente. É uma demonstração do inconsciente emocional, cognitivo, e por aí vai. A gente poderia falar em várias demonstrações do inconsciente, mas aí fica a questão, né? Esse é o inconsciente da psicanálise ou tem outras coisas, né? Da psicanálise, pelo que eu conheço, parece ser mais amplo, né? Você tem outras coisas, não é só o inconsciente cognitivo, né? Mas você tem outros processos que... A gente tem todo um aspecto, né, de que a gente pode chamar, né, um aspecto pulsional, né, que é de uma energia que não tem a ver com estímulos externos, né, com percepção necessariamente de estímulos externos. Porque pelos estímulos externos a gente consegue se esquivar, fugir, né? Você tem uma luz muito forte aqui no meu rosto, eu fecho meu olho, eu tampo os meus ouvidos para um som muito alto. Mas a pulsão é de uma outra natureza, né? Ela é um estímulo constante, oriundo do próprio corpo, né? Porque está em conexão, né, com esse corpo biológico e que vai exigir do aparelho psíquico, né, do nosso sistema, sei lá, nervoso central, algum tipo de transformação, né, para que possa aplacar, angustiar um pouco menos, incomodar, enfim, entende? Então,
tem esse outro aspecto, eu não sei como é que a gente poderia entender, né? O inconsciente para a psicanálise, ele é um modo de funcionamento mesmo, né? Diferente da consciência, né? Que funciona através de percepção, consciência. E como você disse na sua fala, você disse que a nossa consciência não daria conta de lidar com tudo que se passa nos porões da nossa vida emocional, né? Eu fico me perguntando, em relação a essa vida pulsional que não cessa, né? E que está sempre pedindo para nós trabalho de transformação, trabalho de, né, de elaboração. Como é que a gente poderia compreender isso, né? Pelo menos em parte, à luz da neurociência. Que trabalho de transformação é esse? Né? Porque você está falando que a consciência não dá conta de perceber esse mundo emocional mais primitivo, que não tem nome, né? Que não tem simbolização, que não tem conexão com nenhum resto de palavra, de imagem, né? E aí eu acho muito interessante para a gente poder pensar no próprio modelo do sonho mesmo. Tem alguém aqui perguntando sobre os sonhos, né? Você vai lembrar desse professor que a gente tinha, que a gente fez anos de grupo de estudo de Freud com ele. E ele dizia que para algo, né, ascender, chegar até a consciência, ele não pode chegar assim de cara lavada, né? Para um impulso, né? Um desejo, alguma coisa que está lá nos porões, né? Do inconsciente, para ele chegar à consciência, ele não pode chegar de cara lavada. Ele tem que achar alguma conexão com alguma fantasia, algum resto de urno, alguma imagem, para se disfarçar um pouco, entendeu? Para daí aquela censura deixar ele passar. Não é isso que a gente faz quando sonha, né? A nossa vida pulsional tá ali pedindo trabalho, né? Aí a gente vai dormir, relaxa, dorme, tá lá de boa. E aí essa vida pulsional vai ter que achar uma forma de construir algum enredo assim, todo disfarçado, todo, né, deslocado, mas para chegar à consciência que vai ser o meu sonho lá manifesto, que eu vou sonhar, né? Então veja, será que não é esse o trabalho? Porque quando a gente sonha, a gente faz esse trabalho de transformação, né? Desse emocional, desse pulsional, né? Bem primitivo, né? Desconectado com qualquer outra imagem, com qualquer outra. E que tem que ser transformado para poder chegar a uma percepção mais consciente. Ainda que Eu acho que isso ocorre quando são situações, assim, quando são pulsões, eles posso dizer assim, pulsões ou pensamentos incômodos, né? Quando são pulsões difíceis. A gente pode pensar no nível emocional, de acordo com um modelo
que entende as emoções como os processos que ocorrem no corpo e o sentimento como a experiência consciente da emoção. Então, muitas emoções estão ocorrendo no corpo, como as respostas que ocorrem quando aumenta o batimento cardíaco, a gente sua um pouco, né, as respostas ao estresse. E nem tudo que está ocorrendo no corpo chega à nossa consciência. Isso. Né? Nem tudo chega à nossa consciência. Aí talvez possa traçar um paralelo, né, com essas pulsões. Uma parte chega, né? Quem apresenta esse modelo, né, sustenta essa posição é o neurologista português, Antônio Damasio, né, radicado nos Estados Unidos, né, escreveu vários livros sobre emoções, consciência, né, o mais famoso é Erro de Descartes, Sim. onde ele diz isso, né, o sentimento é a experiência consciente da emoção que está ocorrendo no corpo. Então aí eu me pergunto até, será que essa pulsão, né, do Freud seria uma emoção, né, ou seria uma ideia que aí eu acho que ela tá num meio termo, não é nem algo fisiológico, nem, né, nem Ela é o... subjetivo. E também tem a questão da tradução, né? Essa pulsão no alemão é Trieb, né? E você pode traduzir como pulsão, como impulso ou como instinto, que são coisas muito diferentes, instinto de morte, mas é tudo, no alemão é tudo Trieb, né? Não. Trieb, que é assim, você tem essa dificuldade aí, mas o Freud, né, até onde eu sei, ele coloca ali como algo intermediário entre o fisiológico e o Sim. psicológico. Sim, é um conceito limítrofe, né, para Freud, a pulsão entre o impulso, né, dependendo da tradução. Tem essas duas traduções para Freud, né, como pulsão ou instinto ou impulso. É um conceito limítrofe entre o somático e o psíquico, né? Isso, Tá ali. Então é um conceito um pouco enigmático, mas que faz a gente pensar nessa natureza mais primitiva, né, dessa vida emocional, né, que anterior às representações palavra, né, quando essas representações se ligam a palavras, a imagens e vão sendo melhor nomeadas, né? Já tem aí um processo de tradução, de transformação, né? Desse impulso bruto, né? Que tá lá e que nunca cessa, né? E que vai fazer os sonhos, né? Eu tô vendo aqui as pessoas falarem os atos falhos, os tristes, né? Assim, é por onde a gente vai deixar escapar, né? Um pouco do que tá ali em estado mais bruto, não necessariamente recalcado, porque a gente tem um inconsciente que nunca chegou ainda a ser traduzido, né, e a ser transformado em algo diferente. Mas eu acho interessante isso porque é nesse processo de transformação que a vida emocional ela vai ganhando um upgrade, né? Então, se a gente pensar, a gente tem esses núcleos mais básicos, né? Sistema límbico, amígdala, né? E mais primitivos, e que vão ganhando, pouco a pouco, né? Essa nomeação, essa transformação. E aí eu volto no começo da nossa conversa, isso não se faz sozinho. Isso quem vai fazer junto com a criança é um outro adulto, né? Porque a criança ainda ela não possui um córtex pré-frontal e frontal capaz de simbolizar, representar, nomear, fazer ligações, né?
e conseguir se aplacar, né? Essa angústia pulsional ou impulsiva dela. Ela não vai conseguir se regular sozinha, né? Então, um adulto vai precisar fazer isso por ela, com ela, muitas e muitas vezes, né? Para que ela vá conseguindo, né? Compreender, nomear, né? E dar uma outra compreensão para o que está se passando com ela, né? Contando histórias, abraçando, dando limites com afeto, né? Assim, uma criança de 2 anos, 1 ano e meio, não consegue fazer isso. Mas que você peça, entendeu? Ela não tem ainda esse software muito bem instalado, né? Dentro da cabecinha dela. Ela sentiu, ela agiu. Ela não tem algo que intermedie, né? Intermedie, né? Sei lá. Esse sentir e esse agir, né? Ela precisa dessa interação. Ela precisa dessa interação para desenvolver o seu sistema nervoso central, vamos dizer, ou para fazer esse trabalho de para-excitação, né? Como diz Freud, desses impulsos, dessas pulsões. E aí eu acho interessante até para a gente pensar no desenvolvimento mesmo emocional primitivo, né? O quanto que ele não vai necessitar, né, desses vínculos para que isso aconteça. Não é isso? A criança precisa, né? Eu acho que em termos da neurociência, né, a gente está falando muito dessa compreensão, né, de gerar um significado para ela da vida emocional. A gente está falando da tal da razão. A tal da razão que, né, ela vem ali na história evolutiva para organizar um pouco a emoção, né, para a gente dar novos contornos, para dar mais flexibilidade. Exato. Os organismos vão ganhando flexibilidade. E aí, na medida em que você consegue representar de outras formas aquela emoção, você deixa de agir tanto no automático. Acho que é o próprio processo da psicoterapia, né? Você você teve isso, você sente raiva, entendeu? Aí você vai entender por que você está sentindo raiva. Precisa sentir raiva daquilo? Tem como mudar aquilo? Então você vai, né, ter um outro olhar, você vai adquirir um outro olhar, vai ter medo daquilo, mas tem fundamento, não tem, né? O que aquela situação, né, significou para você? Então é uma forma de você dar flexibilidade cognitiva e você lidar melhor com o emocional. Isso vem dessa relação, né? O ser humano é um animal extremamente social, né? Ele nem é social, ele é considerado hipersocial, né? Ser humano na cadeia, a pior punição é ficar na solitária, né? Prefere estar com qualquer um, né? Um lugar perigoso do que ficar sozinho. O ser humano tem um pavor de ficar sozinho. Ele fica triste, fica deprimido, né? Isso não ocorre com todos os animais. Então, a gente tem essa dependência da interação e o próprio desenvolvimento é interação, né? O próprio desenvolvimento, interação, Sim. relação com o outro. E a psicoterapia, né? Relação paciente, terapeuta. Que diria o macaquinho Punch. Aquele macaquinho que viralizou lá. O macaquinho. Por que as pessoas ficaram tão comovidas, né? Pelo processo empático, o ser humano
né? Se imagina naquele lugar de ser, né, desprezado, negligenciado, né, excluído. Isso dói muito para nossa espécie. E a gente sentiu. E o macaquinho também é uma espécie social. O macaquinho no Sim, ambiente natural, sozinho, é impossível sobreviver. exato. Nelson, eu acho que muitas coisas, muitos paralelos, muitas a gente vai conseguindo fazer, né, com os estudos da neurociência, né, para a gente pensar esse processo de desenvolvimento, né, emocional primitivo, né, a nível também cerebral, né, e relacional. Talvez nem tudo a gente, aí talvez uma limitação, né, tanto da neurociência para explicar todo esse universo, né, complexo, que eu diria que labiríntico, né, da vida emocional e da experiência humana, mas eu acho que tem muita conversa boa por aí, né, e que a gente deveria dar mais atenção, né, não na expectativa de que a neurociência vai dar conta, não é? De explicar tudo. Porque a psicanálise também não dá, né? E a gente vai trabalhando sempre no um a um, né? Muitas vezes no caso a caso, mas a gente vai conseguindo, né? Beber e se alimentar de outras fontes, né? Sem tanta ameaça, né? De não, esse tipo de ciência não vale de nada para mim, né? Então acho que a gente tem que sair desse lugar e passar para um lugar mais de fazer mesmo uma integração, né, entre essas ciências mais ditas, né, objetivas e das ciências mais subjetivas. É, Elas têm muito que conversar, né, uma coisa com a outra, e não existe nem objetividade 100%, né, que dê conta de compreender uma vida emocional tão complexa, eu penso. A gente tem que tomar muito cuidado também para a gente não reduzir, né, essa nossa experiência emocional tão complexa e tão vasta, né, a alguma coisa neuroanatômica, neurofuncional e medicamentosa, o que quer que seja, né? Eu acho que é uma abordagem mais multimétodos mesmo e a gente conseguir olhar para o que cada área, né, pode trazer de bacana e de positivo para nos ajudar a pensar. acho que tem que ter a flexibilidade cognitiva aí para fazer essa circular, né? Exato, São todos são modelos, né? A gente tem que ver, são modelos teóricos de entendimento sobre o ser humano, né? Modelos sobre entendimento sobre o cérebro. Mas não esquecer, o objeto é só um, né? Todo mundo está falando da mesma coisa, está falando, exato, né, exato, do ser humano, não está falando de coisas diferentes. exato, Né? Encontrar os pontos de convergência. exato. E, bom, eu queria fechar, tem mais algumas perguntas aqui que acho que a gente já podia ir fechando, né? E no sentido mais de concluindo a nossa conversa. Tem uma pergunta do Baldino, que está perguntando se existe uma clínica baseada na neurociência ou a neurociência é só pesquisa? Existe uma clínica baseada na neurociência? Existe neurociência clínica, É? depende por onde se vai com a clínica.
Você pode, um tipo de clínica baseada na neurociência, a clínica dos fármacos. A clínica dos fármacos é uma clínica, né, baseada na neurociência. Mas você tem outras clínicas, aí a gente indo para psicoterapia, né, que utilizam estudos das neurociências, pensam, né, nos processos cerebrais, nas áreas, a própria neuropsicologia, né, uma clínica que vem da A neurociência. neuropsicanálise, que também já existe, existe agora, né? Que você olha... Somos, né? A neuropsicanálise que vai tentar também articular, né, a compreensão de algumas ideias, conceitos, chaves da psicanálise, né? A neurociência com limitações, né? Mas buscar ali, né? De alguma forma essa conexão, por exemplo. Eu acho que sim. É possível. Bom, queria te agradecer, professor. Quem sabe a gente pode pensar futuramente em outros encontros, outros temas, para conversar aí sobre essa relação, esse casamento entre neurociência e psicanálise. Eu acho que tem muita coisa bacana sendo publicada, sendo vista, e que a psicanálise também não pode ficar completamente alheia a isso, né? Então, eu que agradeço, foi um prazer. É um prazer a conversa. Eu acho que seguimos na conversa. Acho que tem muita coisa. Muita coisa ainda para... Muitos pontos em comum. Muita coisa para você. Mais pontos em comum do que não comuns, né? Tá, joia. Eu queria agradecer o pessoal também que esteve aqui participando da live, comentando, fazendo perguntas. E se vocês gostaram dessa proposta, no próximo mês teremos outro bate-papo desse, o tema Freud Explica, e possivelmente a gente vai falar sobre a questão dos esportes, da atividade esportiva e da psicanálise. Tá bem? Muito obrigada, pessoal, e até o próximo mês. Tchau, professor. Obrigado. Tchau. Obrigada. Obrigado. Tchau.